Assassinato. Harete Matetai, boa tarde, alunos, alunas. Estamos naquela que penso será a penúltima das nossas aulas de iniciação ao estudo do grego. Portanto, o meu objetivo, como sabem, foi uma espécie de aperitivo, não é? ACPIP, que possa despertar em vocês o interesse pelo estudo do grego de uma forma um pouco mais sistemática. É claro que já deu para terem uma primeira noção das características principais, das vigas mestras do edifício da língua grega, mas, como é lógico e já entenderam, esse edifício exige muita perseverança, exige trabalhadores com muita força de vontade e que não desistam com facilidade. Procurei ser o máximo claro, procurei sempre a conexão com uma realidade mais próxima de vocês, no sentido de amenizar, de suavizar este trago que, na primeira impressão, pode ser um pouquinho amargo, mas que depois é o verdadeiro néctar dos deuses. Mas, como em tudo na vida, são muitos os chamados, não é? E poucos os eleitos, não é? Mas imaginemos que vocês pertencem ao número desses poucos eleitos. Ora bem, na última aula, nós fizemos alguns exercícios de retroversão, através dos quais pretendemos familiarizar-nos com a segunda declinação de tema em Omicron e focamos-nos exclusivamente nos nomes masculinos e femininos. Eu falei diretamente, portanto, naqueles minutos em que eu estou online, falei das características dos nomes neutros desta declinação, que não oferecem especial dificuldade. De fato, esses nomes neutros não constam da nossa apostila e, enfim, dadas as nossas limitações de tempo, de fato, não vamos entrar em exercícios que incluam nomes neutros. Vamos então cingir-nos aos masculinos e femininos, que são a grande maioria dos nomes desta segunda declinação. As desinências vocês já conhecem, os artigos vocês já conhecem, conhecem também o presente do indicativo do verbo em do verbo ser, estar, existir, haver, encontrar-se, e é realmente a única forma verbal cuja conjugação nós já vimos de uma forma sistemática, esse presente indicativo. É pouquinho, né? Mas hoje nós vamos ver o presente indicativo ativo dos verbos de tema em ômega. No entanto, antes de passar para essa matéria nova, que de fato será a derradeira da nossa atividade deste semestre, nós vamos traduzir, vamos fazer a retroversão desta frasezinha em que o predicado continua sendo o verbo em mim. A frase é esta, em português. Alguns frutos são necessários para a vida dos homens. Alguns frutos são necessários para a vida dos homens. É certo que eu coloquei aqui uma palavra
que em português é um pronome indefinido. Mas em grego existe uma forma muito comum para significar exatamente o mesmo que nós, em português, expressamos através do pronome indefinido, no caso, a palavra alguns. E o que nós fazemos é usar o substantivo sem artigo. Portanto, a palavra frutos, que normalmente teria artigo, não é? Plural, nominativo plural, é o sujeito, ela irá aparecer-nos privada do seu artigo, de roi, e dessa forma, na tradução, nós vamos dar esse valor de indefinido. Alguns, não é? Portanto, usando a palavra frutos sem artigo, em grego, ela, em princípio, pressupõe na tradução um indefinido, um pronome indefinido. Então, eu coloquei aqui a palavra grega, karpos, karpu, hokarpos. Vocês conhecem da ciência, não é? Algumas palavras que têm a ver com frutos, não é? O endocarpo, o mesocarpo, não é? Palavras normalmente da botânica. E ela, então, é masculina, não é? E carpos são necessários para a vida dos homens. Necessários. Necessários é o quê? Necessários é o predicativo do sujeito, obviamente. Não é? Portanto, enfim, está complementando o sentido do verbo ser. Necessários. Vamos usar o adjetivo que vai concordar em gênero, número e caso, é o predicativo do sujeito, vai ficar, como é óbvio, nominativo, e plural. Não é? O adjetivo é este, eu coloquei já na forma masculina, de nominativo masculino, singular, anankaios. Anankaios. É uma palavra composta. De quê? De ananke. Ananke. Ananke, em grego, significa necessidade, o destino, a força cega que está por trás de tudo que acontece no universo e a qual estão submetidos os próprios deuses. A Ananke, o fado, em latim, fatum, né, que está em português, fado, né, a sorte, a fortuna, algo que não depende de nós, algo que é cego, né, e que determina a evolução do mundo. Anankaios. Aqui está no nominativo masculino, singular, não é? Vocês vão ter que fazer a concordância. Para a vida dos homens. Claro, aquele para, não é? Ele corresponde ao dativo, não é? Para a vida dos homens. Os homens, indiretamente, são objeto da ação indicada pelo verbo. São necessários para quem? Para os homens. Objeto indireto, enfim, seria a designação corrente para expressar esta função. Não é? Portanto, para a vida vamos usar o substantivo bios, bio. Dos homens, já conhecem a palavra, não é? Eu nem coloquei aqui, não é? É antropos, mas eu vou escrever em nominativo, relembrando. Antropos,
homem. É o espírito brando, o acento agudo, o acento fica na antepenúltima, uma palavra proparoxítona, porque a última é breve. Só é proparoxítona porque a última permite. É um ômicron, que é uma vogal breve. Não é? Se fosse ômega, era longa, correspondente. Então, vocês têm que ver para que caso, eu já disse qual é o caso, e se realmente a desinência desse caso vai permitir que o acento se mantenha na primeira sílaba, ou se ele vai ter que mudar. Vamos ter que ver isso. Então, vocês pausem e daqui a pouco, quando terminarem, levem o tempo que quiserem, não precisa de ser num minuto ou dois, não é? Seria bom que eu fizessem assim tão rápido, mas quando terminarem, vocês liguem de novo para verem a correção da frase. Então, podem desligar. Vamos então proceder à correção deste exercício de retroversão. Eu já disse que em grego é normal, para expressarmos o pronome indefinido, usarmos o substantivo sem artigo. Já na tradução, nós vamos colocar algum, alguma, não é? Uma, se for artigo indefinido, mas realmente o grego permite essa solução. O uso de um substantivo sem artigo, muitas das vezes, pressupõe que, na tradução, nós vamos usar o pronome indefinido. Alguns, portanto, vão colocar apenas fruto, sem artigo, no nominativo do plural. Qual é a desinência do nominativo do plural do temenó? É oi, carpoi. Em princípio, o acento vai passar a ser grave, porque, em princípio, a palavra seguinte é acentuada, não é? Claro que também existem, em grego, palavras que não têm acentuação própria, não é? Palavras apoclíticas, mas não é o caso. Nós vamos colocar para a vida, que é o dativo, o artigo do dativo masculino é tu, com iota subscrito, e a desinência de bios, para a desinência para o dativo, é semelhante à vogal do artigo. Bio. Carpoi to bio. E agora vamos colocar dos homens, para a vida dos homens. Já sabem que é o genitivo, e temos de ter atenção com o acento, como eu já chamei a atenção. Porque a última sílaba, a desinência de genitivo plural, é longa. Então, o acento não pode ficar na antepenúltima. Ele vai passar para a penúltima. Antropon. Ton antropon. Os frutos. Alguns frutos para a vida dos homens necessários são. Eu estou a usar, enfim, uma ordem que talvez seja mais próxima, mais normal em grego, mas vocês não se preocupem. Não se preocupem nesta fase com a ordem do grego. Claro que a ordem do grego não é como a do latim, está mais próxima da ordem do português, não é?
Mas aqui, nesta frase, seria conveniente deixar o predicativo do sujeito junto do verbo, no final. Portanto, alguns frutos para a vida dos homens e agora necessários, vamos colocar o adjetivo, o predicativo do sujeito, nominativo do plural, vamos colocá-lo antes do verbo, são, e sim. Aqui, dois pequenos comentários. Um acento chamado de ênclise. O que significa o acento de ênclise? Significa que, em grego, quando nós temos mais de duas sílabas não acentuadas, tem que uma terceira estar acentuada. Então, como esta palavra é própria espômena, e a que se segue, ela é enclítica, ela não tem acentuação própria, para evitar 4 sílabas sem acentuação, o que é impossível, a última sílaba da palavra acentuada, que é própria espômena, recebe mais um acento, que é um acento agudo, que nós chamamos acento de ênclise. Ênclise. Anankaioieisin. É assim que se pronuncia. Esta, ela se lê sempre ligada à anterior. Então, tem ali o acento de ênclise. Outro comentário tem a ver com aquele new final. Vocês já sabem que nas terceiras pessoas do presente indicativo, estini, eisin, podem aparecer com new ou sem new. Esse new se usa quando a palavra seguinte começa por vogal ou quando essa forma do verbo está em final de frase. Então, colocamos o tal new eufônico. Eufônico é por uma questão musical, de harmonia, que ele se coloca. Então, vamos repetir. Karpoi tobioton antropon anankaioiesin. Karpoi tobioton antropon anankoioiesin. Anankoioiesin. Portanto, o acento de ênclise, exatamente porque é impossível ficar em 4 sílabas seguidas sem acentuação. Digamos que isso a língua não o permite. Vamos ver a frase seguinte. E para a frase seguinte, eu já vou necessitar de conhecer as desinências próprias dos presentes do indicativo ativos dos verbos chamados em ômega, verbos em o, não é? Eles terminam em o. Em ômega, enfim, a pronúncia é o, um o fechado. Então, tem aqui 3 exemplos, mediante os quais vocês tomarão conhecimento das desinências próprias do presente indicativo ativo dos verbos em o, que de fato são os mais frequentes. Tem depois outra variante, outra variedade de verbos, que são chamados verbos em mi, de que o verbo em mi é um exemplo, bem que ele seja um verbo irregular, mas ele está na categoria dos verbos em mi. Os outros, mais comuns, mais frequentes, nós chamamos verbos em o, por quê? Porque é a desinência que aparece na primeira pessoa do presente indicativo ativo. Então, começamos vendo um verbo muito usado, está ligado com o substantivo logos, que significa palavra, razão, ordem, e é um verbo dizer, falar, não é? Claro, na primeira pessoa eu digo, eu falo, não é?
Claro, daí a ligação com a raiz logos, não é? A raiz leg, que às vezes aparece com a vogal temática ômega, outras vezes com a vogal epsilon. Então, primeira pessoa, lego. Segunda pessoa, reparem, as partes sublinhadas são as 10 inências. Leges, tu falas, tu dizes. Terceira, lege, ele disse, ele fala. Legomen, nós dizemos, nós falamos. Legete, vós dizeis, vós falais. Legusi, eles dizem, eles falam. Portanto, o eis ei, omen ete, ussi. São essas as 10 inências para o presente indicativo. Outro verbo que significa acreditar, ter fé, ter confiança. Tem a ver com pistis, que é confiança, fé. Então, eu acredito. Pisteuo. Segunda pessoa. Pisteueis. Terceira, pisteuei. Primeiro do plural. Pisteuamen. Segundo do plural. Pisteuete. Terceiro do plural. Pisteusi. Ou sina. Mesma coisa, o new que eu acabei de comentar no verbo ni, a terceira pessoa do plural, ele usa-se, aquele new eufônico, no final, se o verbo se coloca no final da frase, ou se a palavra seguinte começa por vogal. Outro verbo tem a ver com a palavra que vocês, foi a primeira ou segunda que aprenderam em grego. Não é? Matetai, alunos, não é? Matetes no singular. Matetes. Não é? A raiz está presente aqui, mant ou mat. Às vezes aparece mant, às vezes mat. Tem a ver com o ensino, com ensinar. Não é? Os que são ensinados, matetes. Eu ensino, mantano. Mantano, mantanes, mantanei, mantanomen, mantanete, mantanusi. Repare. Mantano, mantanes, mantanei, mantanomen, mantanete, mantanusi. Portanto, as desinências são sempre as mesmas. E reparem um detalhe. O acento mantém-se sempre na mesma sílaba, no presente indicativo. Portanto, você vê a primeira pessoa, que é aquela que é indicada na enunciação, e já sabe que, nesse presente indicativo, o acento vai manter-se sempre nessa sílaba. Não é? Não vai mudar de sílaba. Reparem, todos esses exemplos, eles apresentam os acentos nas mesmas sílabas em que aparece na primeira pessoa. Portanto, já conhecem estes 3 presentes indicativos, não é? Já imagino que terão decorado as desinências, o eis ei, omenete, ussi. Né? E agora nós vamos então aplicar este novo conhecimento em algumas frases que usam verbos em o. As leis defendem a vida dos homens. As leis defendem a vida dos homens. Portanto, temos aqui como sujeito a palavra leis, no plural, portanto, ela irá para nominativo do plural. O verbo, o predicado é defendem, é um verbo transitivo. O verbo defender, defender alguma coisa, defender alguém. Esse alguém ou essa alguma coisa que se defende corresponde gramaticalmente ao objeto direto. Em grego, ao caso acusativo. Portanto, a vida irá para acusativo. Já conhecem a palavra vida? Homens também conhecem. Para que caso vai homem? A vida de quem? Dos homens.
Portanto, é um adjuntado nominal, é um genitivo do plural. Leis vão usar o substantivo masculino nomos. É a palavra que em grego significa lei. Nomos, a lei. Para defender, vão usar o verbo philatio. 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 Que é um verbo daquele tipo que nós acabamos de ver, cujas desinências acabaram de aprender. Então, vocês podem pausar e vão traduzir isto para o grego e daqui a pouquinho, quando terminarem, não é? Vocês tornam a ligar e irão fazer a correção. Vamos então. Até já. Vamos então, já voltamos. Espero que tenham concluído essa tradução com êxito. E aí vai. As leis. Hoi nomoi. Vamos colocar o verbo agora. Defendem. Phylatusin. Phylatusin. Não vamos colocar new, porque a palavra seguinte começa por consoante. É o artigo masculino singular de bios, no acusativo bion. Ton bion. E agora o genitivo do plural. Ton já sabem que o acento e ele vai passar para a penúltima, porque a última é longa, não é? Designancia de genitivo do plural. Anthropon. Hoi nomoi phylatusi ton bion ton anthropon. Já está? Vamos então passar para outra frase. A morte liberta os homens dos inimigos e dos medos. Já conhecem a palavra morte, não é? Foi objeto de vários exercícios, algumas aulas atrás, e ficaram sabendo que em grego a palavra morte ela é masculina, não é? O que para a nossa estrutura mental, não é? É um pouco estranho, não é? Porque realmente em latim mors é feminino e em todas as línguas latinas ela é feminina, não é? Então, digamos que isso tem um valor cultural, não é? De algum impacto. No grego, de fato, ela é masculina. Em alemão também. Der Tod. Portanto, para libertar, lembrando que libertar é um verbo transitivo. Não é? Libertar, liberta o quê? Liberta quem? Liberta os homens. Portanto, a palavra homens, ela ficará em acusativo. E aquilo de que o homem se liberta irá em grego para genitivo.
para libertar, então, falta-me colocar aqui homens conhecem, inimigos já está ali, ecthros e medos também. Não falta colocar nada, tem o vocabulário todo. Portanto, morte, sujeito, liberta é o predicado, é transitivo, homens é objeto direto, dos inimigos e dos medos é genitivo, do plural, para inimigos, ecthros, e para medos, phobos. Phobos, né? Todo mundo conhece a palavra, né? Xenófobo, aquele que tem medo dos estrangeiros, né? Tem medo e depois o medo dá origem ao ódio. Né? Então vocês pausam um pouquinho, fazem o exercício com calma e quando concluírem, ligam de novo para corrigirem ou confirmarem que está tudo certo. Vamos então. Está tudo? Aí vamos. A morte. Portanto, o artigo masculino, ho, thanatos, apalate, segunda, terceira pessoa, apalate. Agora, para homens, o acusativo do plural é uma palavra masculina, como é óbvio. E atenção de novo ao acento. Qual é a desinência do acusativo plural? No tamanho masculino ou feminino? É os, que é aquele U é longo. Então o acento fica na penúltima. Tudo são trupos. E agora vamos colocar o genitivo do plural. Os homens, livre aos homens de quê? Agora, genitivo plural, artigo ton, ectron. E agora reparem, o acento ele passa a ser circunflexo. E ele, no nominativo era agudo, porque estava sobre uma vogal breve. E o acento circunflexo nunca fica sobre uma vogal breve. O acento circunflexo só pode ficar sobre vogais longas. Né? Ectron, então, a desinência do genitivo do plural é on, com uma vogal longa, um ômega. Cai e, né? Cai, acento grave. Ton, de novo, artigo do genitivo do plural, ton. E agora, phobon, phobon, dos medos. Phobon, kaiton, phobon, phobon, dos medos. Rotanatos, apalatei, tus antropos, ton, extron, kaiton, phobon. É verdade. E agora vou ter de fazer aqui uma operação de limpeza para ganhar espaço. Então copiem isto enquanto eu... mais rápido. Obrigado.
Vamos então escrever. O mar é uma estrada. Conduz até as ilhas. Duas realidades geográficas bem importantes para os gregos, não é? O mar e as ilhas. Para mar, vocês conhecem, não é? Foi, aliás, os primeiros textos que eu apresentei, não é? Inclusivamente, com uma referência ao Rui Barbosa, um texto desse grande homem, desse grande brasileiro, que infelizmente está esquecido, não apenas como escritor, mas sobretudo como um exemplo único de honestidade e de espírito cívico, não é? Realmente é um exemplo a seguir pelos políticos, mas que por pouquíssimos foi seguido. A sua obra literária também é realmente grandiosa, é monumental, mas, de fato, está muito longe, digamos, das nossas atuais capacidades de compreensão do português literário, porque, de fato, o Rui Barbosa ele tinha um vocabulário fora do comum, não é? E usava-o de uma forma contínua, não é? Constante. E tinha também uma capacidade muito latina, no sentido próprio da palavra, de construir frases imensas, em que realmente o leitor, no caso, o ouvinte, porque eram normalmente discursos, tinha que ter uma grande capacidade de concentração, não é? Que é algo que se perdeu ou que se está perdendo completamente, essa capacidade de concentração. Não é? Então, imaginem um homem com um vocabulário fora do comum e com uma tendência muito grande para construir períodos complexos em que existiam numerosas orações, não é? Havia ali uma certa sinuosidade para você chegar ao ponto alvo, ao ponto pretendido. Portanto, hoje em dia ele teria muita dificuldade em ser compreendido. Imagino que mesmo na sua época não era fácil. Mas, enfim, digamos que o prestígio que o rodeava contribuía muito também para as pessoas, se não entendiam, fingirem que entendiam o que ele dizia. Mas o que ele diz é muito sensato, é muito justo, é muito importante. Não é? É a defesa dos valores mais sérios da vida humana, que é a justiça e a igualdade. Não é? A justiça é para todos, não é só para uns. Não é? E a justiça é cega mesmo. Não tem contemplações nem favoritismos. Não é? E ele não teve medo. Não é? Numa época de militarismo, de tiranias horríveis, de matanças generalizadas, ele não teve medo. Um homenzinho pequeno, baixinho, magro, frágil, não teve medo. Nunca se baixou. E realmente é um exemplo a seguir. É um brasileiro que merece todo o nosso respeito. É dos poucos homens que nós não temos nódoas a apontar. O mar é uma estrada para estrada
Vamos usar rodós, lembrando que é feminina. Rodós, rodou. Lembrando, agora aqui o verbo, aqui tem o verbo ser, não é? Estrada já sabem que é o predicativo do sujeito, fica no caso do sujeito, obviamente. Para conduzir, vamos usar o verbo ágo. Ágo. Está na terceira pessoa. Até as. É um adjunto adverbial, lugar para onde, que em grego se pode construir com esta preposição, eis. E esse eis rege acusativo. Para ilhas, vamos usar nessos. Nessos. Nesso. Já sabem que o genitivo é em um. Portanto, o mar é uma estrada. Depois aqui tem 2 pontos. Em grego, dos 2 pontos, curiosamente, você vai colocar assim um pontinho ao alto. Corresponde a 2 pontos e a ponto e vírgula. Um ponto ao alto. Conduz até as ilhas. Portanto, até é um lugar para onde, que irá para acusativo, precedido da preposição eis. A palavra ela é feminina, ilha. Vou colocar aqui o artigo feminino, que, portanto, você vai ter que colocar o artigo feminino. Portanto, o mar é estrada. Claro, em grego não vai. Aqui no caso nem precisamos do indefinido. Basta a ideia de estrada, não é? Portanto, é bom que coloquem o artigo antes de mar e, portanto, o mar já vou lembrar aqui que é feminino. Estrada é uma estrada, enfim, estava aqui a confundi-los, talvez, porque estava aqui a olhar para o artigo de mar. Lembrando, nossa palavra mar é masculina, lembrando que em grego é feminino. Portanto, e tálata. Agora, é uma estrada. Já sabemos que estrada é o predicativo sujeito, irá ficar no nominativo. E uma estrada, realmente há aqui um indefinido, uma indefinição. De fato, convém não colocarem artigo. Portanto, o artigo será para mar e para a estrada, se não colocarem artigo, já estamos exprimindo essa indefinição, como eu atrás tinha falado, ao falar de alguns. Bom, e agora vocês fazem essa frasezinha e desligam ou pausam e, quando terminarem, ligam de novo. Né? E eu estarei aqui para corrigir. Cá estamos, e então vamos corrigir esta frase. Vamos começar exatamente pela palavra estrada. Rodós. E eu lembrei que quando nós queremos exprimir a indefinição de um substantivo, é certo que podemos usar o artigo indefinido, ele existe em grego, não existe em latim, mas em grego existe,
Mas é comum traduzir em grego ou exprimir essa indefinição através da ausência do artigo. Então, a falta de artigo já nos faz pensar na tradução num indefinido. Então, se eu colocar assim, Rhodos, a minha primeira ideia é uma estrada, alguma estrada, não é? Uma estrada. Uma estrada é. Aqui convém saber se a palavra seguinte começa por vogal ou não. Por quê? Exatamente por causa do unil eufônico da terceira pessoa do singular do verbo em mi, do presente indicativo. Então, como é que vai ficar? Vai ficar, reparem, o acento vai ficar agudo e não grave, porque essa palavra não é acentuada. Rodosestim, ela depende da anterior, ela é enclítica. Portanto, o mar é uma estrada em português. Em grego, há aqui uma inversão, não é? Que é perfeitamente normal em grego, exatamente para acentuar a ausência de artigo desse rodós, eu coloco ele em primeiro lugar, para dar exatamente essa ideia de indefinição. Um caminho, uma estrada é o mar. Claro que nós não falamos assim, nós dizemos o mar é uma estrada. Portanto, digamos que cada língua tem os seus procedimentos, as suas estratégias sintáticas. O latim é muito livre, como vocês sabem, mas tem uma tendência de colocar o verbo no final. Né? O grego tem, digamos, uma construção mais próxima do português, mas tem também uma série de estratégias, não é? De idiotismos, de características que realmente a gente vai aprender com a prática. Uma delas é essa, de não colocar o artigo para uma palavra com sentido indefinido e ter a tendência de colocá-la primeiro, não é? Exatamente para chamar a atenção para essa falta de artigo. Então, a gente olha para aqui, bem, o mar é uma estrada, não é? Uma estrada, exatamente porque não tem um artigo. Se tivesse o artigo, seria a estrada. Não é? É a estrada, que não é exatamente a mesma coisa neste contexto. Né? O acento na primeira sílaba e depois colocamos aqui no alto esse pontinho que tem o valor de 2 pontos. Até as ilhas, eis, tas, nessos, e o verbo. Conduz, terceira pessoa, tem a desinência ei, singular, agei. Rodosestin hitalacha, eis tas nissus agei. Eis tas nissus agei. Conduz até as ilhas. O mar é um caminho, é uma estrada. Rodos estin. Outra frase. Agora eu vou usar o azul. O tempo é um médico. Dos sofrimentos. Médicos da vista, médicos dos rins, médicos do estômago. E tem o médico dos sofrimentos. Mais cedo ou mais tarde,
eles passam. Quanto mais não seja com banhos de terra fria, não é? Como dizem na minha terra. O tempo é o médico dos sofrimentos. Para tempo, vocês já ouviram falar, não é? De Cronos, não é? O cronômetro, o medidor do tempo, cronologia, cronograma, não é? Então, vamos colocar aqui para tempo, Cronos, é masculino, genitivo crono, sofrimento é ponos, pono. Médico também conhecem, não é? Iatros, iatro, pediatra, geriatra, não é? Geriatra, cura dos gerones, do geronos, gerontos, aliás, velho, geriatra, né? Geriatria, pediatria, não é? Já vimos a palavra pedion, menino, criancinha, etc. Não é? Iatros, médico. Tempo, cronos, sofrimento, ponas. Para um médico, de novo, lembro que ele é um indefinido, que você vai exprimir com ausência do artigo. O verbo é o emi, médico é predicativo, sofrimento é adjunta nominal. Esta é fácil. Pausem e avante. Cá estamos de novo. Vamos então proceder à correção. O tempo, ho chronos. Dos sofrimentos, vamos colocar aqui o adjunto antes do predicativo. Ton ponon. E agora, o médico sem artigo. E atroz. De novo, reparem na situação, o acento fica agudo, porque a palavra seguinte ela não tem acentuação própria, não é? E por isso aquele acento fica sem alterar-se. Iatrozestin, não é? Lê isso tudo junto. Iatrozestin. O chronos ton ponon. Atenção, olha, esqueceu aqui. Já ia ficar sem o nil. O chronos ton ponon iatrozestin, não é? O tempo é um médico dos sofrimentos. O tempo dos sofrimentos médico é. Não é? Claro que nós não falamos assim, mas aqui no grego ficaria perfeito, como está, nessa ordem. Agora, os bons professores ensinam aos homens os caminhos da vida. Será? Eles tentam, né? Então, os bons professores ensinam aos homens os... Estou procurando usar um vocabulário conhecido, não é para
tentar que vocês memorizem pelo menos algumas palavras gregas. O vocabulário grego ele é riquíssimo, não é como o latim. O latim é uma língua pobre do ponto de vista vocabulário, se comparada com o grego. O grego realmente pode dizer-se que cada escritor grego quase que tem o seu vocabulário próprio. Né? E depois tem também muitas formas dialetais. Né? E isso faz com que realmente dificilmente alguém domine todos os autores gregos. O normal é uma pessoa especializar-se num certo autor, e conhecer bem, não é? Mas depois pega outro autor e é como se fosse quase outra língua. Não é? Realmente dá a especificidade e a variedade e a riqueza do vocabulário grego. Eu estou, enfim, com modéstia, procurando insistir em alguns quantos vocábulos na esperança de que vocês os memorizem. Os bons professores para bons. Vamos usar, vou colocar outra cor para facilitar. Agathos, né? Belo e bom. Kalos kai agathos. Kalia kagatia, não é? Sou um pouco mal, mas é o ideal, beleza de perfeição grega, não é? O belo e bom. Belo fisicamente e bom moralmente. Portanto, os gregos nunca dissociam. Talvez ao invés do que vai suceder na cultura judaica ou cristã, em que a beleza física é quase demonizada, ou pelo menos em certas épocas é demonizada, na cultura grega não é assim. A perfeição, a divindade, enfim, a divindade acessível ao homem, pelo menos, resulta do binômio bom e belo. Belo fisicamente e bom moralmente. Né? Portanto, kalos kai agathos. Agathos é bom, né? Kalos é belo. Portanto, agathos, professor, espero que saibam, pelo menos, para me desejarem bom dia. Didascalos, não é? Logo na primeira aula eu ensinei. Kaireo, didascalé, né? Espero que saibam. Didascalos, para ensinar, vamos usar um verbo que tem a mesma raiz, como é lógico. Didasco. Atenção, este verbo, o ensinar, ele se constrói, eu vou colocar aqui, mais dois acusativos. Com dois acusativos, ou seja, nós em português usamos ensinar alguma coisa a alguém ou para alguém. Portanto, vamos dizer que em português temos um acusativo e um dativo. Em grego, não. Nós, em grego, vamos ter dois acusativos. Não é? Aquilo que se ensina e aquilo a quem se ensina ficam em acusativo. Portanto, homens e caminhos vão ficar em acusativo. Homens já conhecem, caminhos já conhecem, vida já conhecem, da vida, é? Os caminhos da vida. Atenção que é um genitivo, né? É um adjuntado nominal de caminhos. E podem, então, traduzir, não é? Vamos dar um tipinho para vocês, de fato, traduzirem. Lembrando que temos ali
dois acusativos como complementos, digamos assim, do verbo ensinar. E até já. Já está? Vamos então proceder à correção, se é o caso disso. Então, Roy agathoi didaskaloi, e agora o acusativo. Roy agathoi didaskaloi tus. Atenção ao acento do antropos, que vai para a penúltima, porque a última é longa. Tus antropos. Os bons professores ensinam vamos deixar o verbo para o final, ensinam aos homens, que em grego ficará em acusativo, como objeto direto, ensinam aos homens, eu pus aqui o Caio, não tem razão de ser, ensinam aos homens, agora um genitivo, vamos colocar o genitivo antes do nome ao qual ele está ligado, que é caminhos. Portanto, hoi agatoi didaskaloi τους ανθρώπους, το biotas rodus didascusi. Aliás, didascusin, porque é final de período. Portanto, os bons professores, o verbo no final, coloquei no final, didascusin, terceira pessoa, didascusin, ensinam, aos homens, acusativo, τους antropos, os caminhos, tas rodus, acusativo, da vida. Os caminhos da vida. Os bons professores ensinam aos homens os caminhos da vida. Eu coloquei o genitivo, o adjuntado nominal, antes do acusativo, que ele está determinado. Está em acusativo plural, é feminino, tem o artigo tas. Aqui é masculino, tem um artigo acusativo plural, tus. Bom, e chegamos ao final da nossa aula com estes exercícios de retroversão, que eu sinceramente espero que ajudem a entender o funcionamento da língua grega. Na próxima aula eu penso concluir, não é? Aliás, de acordo mais ou menos com o previsto, e dentro do previsto eu cumpri a apostila que me tinha proposto, não é? Nesta introdução ao estudo do grego, não é? Que espero sirva como um aperitivo para aqueles que queiram avançar. Não é? Mas
insisto, é preciso trabalho, perseverança e amor, senão não se chega lá. Não é? O caminho para Corinto não é para qualquer um, não é? Diz um provérbio grego e também usado muito em latim, que eu penso que nas primeiras aulas comentei. Mas espero que vocês queiram e possam chegar a Corinto. Então, Harete Matetai e uma boa semana.